Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos na Rede. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista o vídeo até a fim. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de São Lucas, o Evangelho de Lucas, tá bom? Capítulo 17, Atitudes do Discípulo. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranque-se daí e plante-se no outro mar, e ela obedeceria a vocês. Se alguém de vocês tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepare-me o jantar, cinja-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você vai comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque este fez o que lhe havia mandado? Assim também vocês, quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: somos empregados inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Fé e gratidão. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. A presença do reino. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse aos discípulos: chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. Dirão a vocês: ele está ali ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo. Pois como o relâmpago brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam e bebiam, se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez com que todos morressem. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez com que todos morressem. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu digo a vocês: nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada.
2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o corpo, aí se reunirão os urubus. Capítulo 18. Perseverança na oração. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: Faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: Escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar a fé sobre a terra? A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu declaro a vocês: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O reino pertence aos pobres. Alguns levaram criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou os discípulos e disse: Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. E eu garanto a vocês: quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. O reino é dom e partilha. Uma pessoa importante perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem disse: Desde jovem tenho observado todas essas coisas. Ouvindo isso, Jesus disse: Falta ainda uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você possui, distribua o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo isso, Jesus disse: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso disseram: Então quem pode ser salvo? Jesus disse: As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse: Vê, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus disse: Eu garanto a vocês: quem tiver deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, não ficará sem receber muito mais durante esta vida, e no mundo futuro vai receber a vida eterna. O Filho do Homem, juiz e salvador. Jesus chamou à parte os 12 e disse: Vejam, estamos subindo para Jerusalém e vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. Pois ele será entregue aos pagãos, será caçoado, ultrajado e coberto de cuspidas. Eles vão torturá-lo e matá-lo, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas eles não compreenderam nada disso.
Essa palavra era obscura para eles e não compreendiam o que Jesus dizia. Fé e seguimento. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário. A gente se vê amanhã, tenha um grande dia e Deus continue te abençoando. Grande abraço e tchau.